que nunca fosse necessário que a gente não olhasse para isso em todos os tempos. Mas eu acho que assim como eu, todos nós, quando a gente caminha, quando a gente anda, quando a gente está na nossa casa, a gente tem todo momento uma amostra do quanto o outro precisa da caridade, do quanto estamos caridosos, né, de acolhimento, de auxílio, de palavra. A gente vê cada vez mais essa necessidade, não sei, eu falo por mim, né, quando eu estou na rua, é em toda esquina, em toda calçada, se a gente for falar de caridade material. Mas eu quero falar hoje da caridade em dois aspectos importantes, que é a caridade material e a caridade moral. Entender um pouco como que funciona a caridade, o que o Evangelho traz para a gente do entendimento da caridade, o que é a caridade moral e o que é a caridade física, a caridade material, né? E aí eu vou começar com um trechinho de uma história, de uma passagem do Evangelho, mas que está na Instrução dos Espíritos, e eu gosto muito da Instrução dos Espíritos, porque ela é pontual, eu sempre falo isso aqui, porque são os nossos amigos da espiritualidade, falando com muito amor aos nossos corações, de forma muito fácil da gente entender, quando vem um tema do Evangelho para estudo. Eu vou começar com essa passagem, que é do Espírito Protetor, que começa assim: 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas suas boas ações num saco para cada um, e quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro, eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu, fui sempre pobre e não tinha quase nada para distribuir. Mas é surpresa, postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas o fizeste por ostentação e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito, por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuísse a esmola, fizeste a caridade, e o melhor é que fizeste naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à sua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, e pelo contrário, encontraste desculpa para todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então eu queria começar só com essa passagem, essa historinha, que aqui a gente já começa a ter mais ou menos um entendimento, assim, de que a caridade, o primeiro ponto dela é a intenção, né? Com que intenção eu faço a minha caridade? De que forma eu posso ser caridoso? E muitas das vezes, obviamente que a caridade material é importante, se nos é possível, né? O cobertor, o alimento, o auxílio, é importantíssimo. Mas esse auxílio sem a intenção, ele vai ser pesado e vai ser colocado na nossa balança de consciência,
né, naquela balança dos méritos de intenção. Então, quando hoje a gente vai falar dessa caridade, mas é a caridade que muitas vezes quando a gente não pode doar, e aqui também o livro dos Espíritos, a instrução dos Espíritos fala disso, que eles falam, nossa, a gente sempre escuta assim, nossa, mas eu sou pobre, eu não tenho nada para doar. Como é que eu vou doar se eu não tenho? Eu tenho aqui na minha casa o que dá para mim, se eu tenho 2 cobertores, vou dar um, vou ficar com um só, ou tênis, ou chinelo, ou enfim. E a caridade, ela tem ramificações. A caridade, ela tem várias vertentes. A caridade, ela é grande, tem caminhos. E ela pode ser feita de várias formas. Desde a palavra amiga naquele momento de necessidade, desde a tolerância com aquele familiar difícil de conviver. Aqui tem um trecho que eles falam quando a gente se recolhe para que o outro possa falar naquela vez. Entender que muitas vezes o outro está no momento dele, que não cabe a nós julgar, falar, saber nos colocar diante do que o outro está sentindo. É caridade. A paciência é caridade. Perdão é caridade. Um sorriso amigo é caridade. O convite do amigo para vir aqui ouvir uma preleção, tomar um passe, levar uma água. Eu acho tão bonitinho que vem aqui e fala assim, não pude ir, vou levar minha água, vou colocar ali para minha avó, minha tia, para o meu amigo. É tão bonito de ver isso. Quando eu estava sentada ali, eu vejo as pessoas chegando com a sua aguinha, colocando lá para alguém que não pôde vir. É a caridade de forma mais sublime que tem, quando a minha intenção é de auxiliar. Eu posso não estar naquele lugar com aquela pessoa, mas se eu estou emanando uma prece, uma oração, uma vibração, isso é de um valor incrível, né? Ainda tem um trecho aqui que diz, todos vós podeis dar. A qualquer classe a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela que não tem sequer o necessário, pois em seu lugar ficarias contentes, se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo lá em cima o que semeares em benefícios aqui embaixo. E aí eu fui olhando sobre todas as falas aqui da instrução dos Espíritos, e é incrível como todos eles têm a mesma fala de intenção quando ele fala sobre a caridade. Caritas diz aqui também, a instrução dos Espíritos, há muitas maneiras de fazer a caridade que tanto de vós confundem com esmola. Não obstante, há grande diferença entre elas. A esmola, algumas vezes, é útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor ao beneficiário, e, além disso, se disfarça de muitas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, a acreditar, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos, os Espíritos dizem, e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas de caridade. Então a gente vê que a caridade ela está desde o cobertor, da sopa, a paciência, a palavra amiga, como já falou aqui. A instrução ela dá vários exemplos e dentro sempre da mesma palavra que é a caridade pode ser feita de todas as formas. E por último, e não menos importante,
Ele se identifica apenas como um espírito protetor e ele diz: tenho muito ouvido de vocês dizerem, como posso fazer a caridade se quase não tenho? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer em pensamento, em palavras, em ações, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter sequer vivido. Uma prece de coração os aliviam. Em palavras, dirigindo os vossos companheiros aos bons conselhos. Dizei aos homens amargurados, pelo desespero e pelas privações, ou que blasfemam em nome do Altíssimo, que sofrem, que se sentem infelizes. Então, quando a gente acorda de manhã e se coloca numa posição de que eu seja instrumento na seara do bem e da luz, que eu possa ser melhor, me mostre, Senhor, o caminho por onde eu posso ser melhor. Aonde a minha caridade vai ser útil para mim e para o próximo. No que é que eu posso estender a minha mão, me mostre, que meu mentor, que meu anjo possa me mostrar qual é a forma. Devo perdoar? Devo pedir perdão? Qual é a palavra amiga que eu posso falar hoje? De que forma eu posso auxiliar? E aí eu abro meu coração para o auxílio. E aqui, ó, meu ouvido e minha mente, porque o meu mentor está aqui, ó. Quando você direciona a sua mente e seu coração para o seu mentor, para Jesus, e você pergunta, é fato que o seu ouvido vai estar aqui assim, apurado. Ele fala, então, ó, no meio do dia, logo pela manhã, no final dele, você vai ter a resposta. E ele vai te mostrar como você vai ser luz naquele dia. Em que você vai ser auxílio naquele dia. E muitas das vezes a gente não consegue nem perceber. E aí a espiritualidade amorosa, como sempre, nos traz aquele amigo que fala, nossa, você me ajudou naquele dia, falando aquilo para mim. Nossa, essa água aqui eu precisava agora. Só para que você lembre-se sempre de que você é luz, que você é amor, que você é auxílio. Porque a espiritualidade faz o tempo todo. Ela nos reforça que nós somos filhos de Deus e que nós habitamos o amor de Deus. E que às vezes se perde no nosso dia a dia. A gente se esquece do quanto somos especiais, do quanto em nós há amor, sabe? Porque está na nossa rotina do dia, nos desafios. Então que a gente se coloque pela manhã, no final do dia, nessa posição de me mostra como eu posso ser instrumento. Porque aí a espiritualidade vai mostrar exatamente qual é a caridade e que a gente é possível auxiliar. E era isso que eu queria passar a noite de hoje, porque eu me empolgo falando. Muito obrigado pela partilha de todos vocês. Boa noite a todos, viu? Muito obrigada.